Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está no Filodoxia para a crítica, com o spoiler de Rua do Medo, primeira parte, 1994. Simbora! How do we not die? I'm looking at you, witch nerd. You can't stop it. E antes que algum maníaco doido venha atrás da gente com uma motosserra, uma bruxa muito louca queira nos matar. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, de deixar um like no final, ativar o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá pelo Instagram, não esquece de vir aqui, lá no YouTube, para prestigiar o canal. Então agora sim, bora começar! Estratégia curiosa essa da Netflix, dividir uma trilogia em 3 filmes, não em 3 temporadas de microseriados, né, que de repente daria aí 4 episódios para cada filme, talvez ficaria melhor, não sei, mas aqui a diretora Leigh Janiak, ela trabalha bem, eu acredito que ela trabalha bem o gênero em homenagem aos clássicos de horror, de terror dos anos 80, anos 90, aos quais eu pertenço, né, eu sou aqui um tiozão, um quarentão, sou de 83. Ai, meu Deus, eu estou ficando velho. Olha aqui, caveque branco, barbinha branca. É, isso é culpa da idade, isso é culpa dos alunos também. Aí, aluno, tudo me deixando nervoso, me deixando velho. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas voltando aqui, essa questão da nostalgia junto com a homenagem e de alguma forma trazendo ares novos, acho que funciona bem. Então Leigh Janiak trabalha bem, acredito eu. Ela já trabalhou na série de TV que adaptava Pânico, que foi um clássico dos anos 90 aí, trabalhando esse horror de perseguição adolescente. E aqui, Rua do Medo, 1994 e toda a sua sequência dentro da Netflix. E aqui em Rua do Medo, R. L. Stine trabalhou aí cerca de 100 títulos dentro desse universo, né, da Rua do Medo aqui na tradução para o português, e a Netflix tentou de alguma forma com os roteiristas partir desse universo, mas assim, são adaptações bem livres pelo que eu soube, pelo que eu pude entender. Não há nenhuma adaptação mais direta. Acredito que o projeto aqui tenha acertado na questão dos 18 anos. Volta e meia tentou se adaptar para os cinemas a série Rua do Medo, mas se esbarrava no seguinte dilema: atingir um público-alvo grande, o rating 13, né, para 13 anos, 12 anos, e ao mesmo tempo ser fiel às obras, né, ou a obra no caso. Então o projeto acabou não acontecendo. Então palmas aí para a dona Netflix, palmas aí para o streaming que conseguiu conciliar a ideia de atingir um grande público com a classificação etária de 18 anos. E o filme aqui se beneficia disso, dessa classificação, desse gore, dessa violência mais explícita e mais gráfica. Apesar de não ter me assustado muito, mas dá aquele certo incômodo em alguns momentos, porque a violência é de fato evidente, é de fato escrachada na tela. Isso ajuda a trama de alguma forma. Então o projeto, eu acho que talvez tenha tido algum problema, já posso colocar isso de antemão, que é essa adaptação, né? Eu não gostei muito, na verdade não é adaptação, é o formato com o qual ele foi promovido aqui pela Netflix, na ideia de filme-evento, né? A Netflix promoveu essa abordagem, digamos assim. Eu acho que Rua do Medo 1994 não funciona muito bem como um projeto isolado, como um projeto sozinho. Fica muito latente, fica muito evidente que é só uma migalha e com lacunas pra gente poder ficar fisgado, talvez até de modo covarde, não de modo a ter mérito no roteiro, para ver as partes subsequentes, né, que vão ser lançadas mais a seguir. No momento que essa crítica tá saindo, a segunda parte, 1978, já foi lançada. Saiu no dia 9 de julho, salvo engano. 9 de julho, exatamente 9 de julho. Então aí depois, aqui uma semana depois, vai sair a última parte, 1666, quando eventualmente seria o primeiro caso de possessão, quando teria a ideia ali da bruxa surgindo e o seu mal se implantando ali da cidade. Mas bora lá discutir mais com spoilers. Falando de spoilers e falando de roteiro, sim, acho que eventualmente é um spoiler, não me lembro de ter isso nos trailers. Eu gosto da ideia de você ter uma quebra de paradigma, que aí eu já não sei se é por uma questão de inclusão mesmo ou se por uma questão mercadológica. Cabe aí, de repente, a diretora Janiak responder. Mas eu gosto da ideia de a gente ter um hack and slash, a gente ter um terror com um casal não cis e não heteronormativo, ser um casal gay. Eu gosto dessa ideia. E mais do que um casal gay, ser um casal interracial. E acho que essa dicotomia, essa relação interracial, de alguma forma também já enuncia ou evidencia esse dilema ou esse conflito que está no território que a série se passa, na verdade que o filme se passa, né, que a série de filmes se passa, que lembra um pouco as questões muito bem trabalhadas por Stephen King. Stephen King trabalha muito isso em It, a Coisa, por exemplo, a personificação ou fazer da cidade, do território, um lugar. Você tem bem essa dicotomia entre luz e trevas na questão das cidades, no próprio nome, né, dos termos das cidades, que é a própria Sunnysville
viu, a Cidade do Sol e Shadyside, a Cidade das Sombras, a Cidade das Trevas. Isso fica aí bem, tá quase que didaticamente explicitado e acredito eu que vai fazer parte da trama. A cidade rica, a cidade opulenta, a cidade nobre, sendo aquela que de alguma forma se alimenta com a oferenda ou algo assim, com aquilo que é feito com a cidade pobre, a Cidade das Sombras. Eu acho que vai ter isso de alguma maneira, porque no final aqui de 1994 mostra que alguém está controlando a bruxa. Alguém tem a bruxa ou esse espírito maligno como refém. E aqui eu acho que o filme acerta muito também nessa segunda subversão. Além da subversão de não ser um casal heteronormativo, cis, ser um casal gay e interracial, você tem essa subversão de não ser algo tipo Halloween, que você tem um psicopata que sai matando e esquartejando todo mundo à torta e à direita. Não, você tem algo sobrenatural que me lembrou às vezes até um pouco Scooby-Doo. Não que o filme vá para essa pegada meio infantilóide, não tão longe disso, mas não exatamente isso. Mas eu gosto dessa pegada quando o filme abraça isso, dessa questão do sobrenatural. Não sei se faz tão bem assim, mas eu gosto disso. Uma outra coisa que eu achei bastante interessante nessa primeira parte, 1994, é a ideia de ritmo, né? Ou melhor, é a noção de ritmo. A noção de ritmo é muito boa. Eu acho que o primeiro momento tem uma contextualização interessante, apesar de ficar muita pista plantada sobre os outros filmes, isso é claramente mercadológico e evidente, mas eu gosto como o filme ali com a sua 1h40, depois que ele engrena após ali o acidente envolvendo o ônibus escolar e tal, quando se acorda a bruxa, acho que dali o filme vai numa marcha interessante. E se você achou estranho ou furo de roteiro o pouco envolvimento de adultos ou da força policial, Meu querido, minha querida milênio, rapaz, é cringe o negócio, compadre. em filme da década de 80, filme da década de 90, ou os policiais são retardados, comendo nugget e que pouco se importam, ou os adultos realmente não estão na trama. E isso realmente acontecia, e é um traço dos roteiros ali dos anos 80, anos 90. Então tá ok, faz parte, é isso aí mesmo, não vejo isso como um furo. Mas aí começam as questões, os maisinhos, aí as ressalvas que eu tenho que fazer a essa primeira parte. Primeiro, essa primeira parte, talvez mais grave, essa primeira parte, ela não sobrevive como filme isolado, na minha opinião. Ela é muito dependente daquilo que está por vir e não como mérito, no sentido de deixar a gente engajado e com vontade de assistir o próximo. Não, o filme, essa primeira parte, deixa a gente refém para assistir as outras partes e conta propositalmente a história de trás para frente pra gente poder se sentir obrigado, e não como mérito de roteiro, a assistir as outras partes. Achei isso ruim, achei isso covarde, e o filme não se sustenta sozinho como peça individualizada. Então tem um problema aí. Os personagens não são nem um pouco aprofundados, sequer as principais, o casal principal é aprofundado, então poderia ter um desenvolvimento um tanto quanto maior e melhor. Talvez tenha nas outras partes, mas aí seria mais um traço para essa covardia. E assim, pessoal, na boa, tem muita brecha para coincidências demais, assim. E a mais evidente, eu vou dar aqui um exemplo, é quando a Sam, se eu não me engano o nome dela é Sam, ela acorda a bruxa. Se não houvesse o acidente quando o nariz da sua namorada sangra, o dela também sangra, então tem aí alguma conexão que eventualmente se explique. Por acaso o acidente é justamente no penhasco, na ribanceira, onde a bruxa foi enforcada e os ossos estão ali, ela toca naquele chão. Pô, mano, forçou um pouco demais. E tem outras coincidências dentro desse contexto, ou melhor, dentro dessa mesma lógica. Então apela um pouco demais, às vezes, para suspensão de descrença. Mas assim, no final das contas, o filme entretém, o filme diverte, apesar de ser um filme manco, né? Dele não conseguir se sustentar sozinho, propositalmente, não por mérito de roteiro, mas por uma questão, como eu já falei, mercadológica. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a Rua do Medo, primeira parte, 1994, é nota 7. É um filme ok, um pouquinho acima da média, porque ele entrega bem a diversão e o senso nostálgico que ele estava prometendo, apesar de ser um filme capenga que não se sustenta sozinho, mas que eventualmente diverte, e eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso e vai ficar aí na lista dos top 10 da Netflix por um bom tempo, assim como toda a trilogia. Acho que como marketing vai funcionar. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!